Eu sou o Fernando Jasper, editor de economia aqui da Gazeta do Povo, falar um pouquinho sobre as consequências dessa declaração de pandemia do novo coronavírus tem sobre a economia. Primeira consequência a gente observa já no mercado financeiro. Por mais que já se soubesse que o vírus estava espalhado por vários continentes, vários países, centenas de milhares de casos confirmados, o mercado ele sempre reage com essas novidades, por mais que essa seja uma novidade basicamente formal, né, essa declaração de pandemia. O que aconteceu aqui no Brasil? Bom, nesta quarta, o dólar já estava subindo, tinha voltado a subir depois de ter se recuperado, caído um pouquinho na terça-feira, e a Bolsa já estava caindo. Feita a declaração de pandemia pela OMS, esses movimentos se intensificaram. O dólar passou a subir mais, agora há pouco ele era cotado a R$ 4,75, e a Bolsa passou a cair mais e, de novo, pela segunda vez na semana, foi acionado o chamado Circuit Breaker, que é quando as negociações são interrompidas, sempre que as cotações do Ibovespa, que é o índice que mede uma cesta de ações das principais ações da B3, sempre que cai mais de 10%, esse Circuit Breaker é acionado, os negócios ficam parados por meia hora para que os investidores possam respirar um pouco, reavaliar suas posições e aí, em seguida os negócios são retomados, inclusive já foram retomados nessa tarde, então a Bovespa intensificou a queda. Quem acompanha o noticiário da Gazeta do Povo, a Gazeta aqui pelas redes sociais, inclusive as transmissões ao vivo aqui pelo Instagram, acompanhou na segunda-feira, né? Já havia sido acionado esse Circuit Breaker em função não só do coronavírus, mas da questão da guerra de preços do petróleo entre a Arábia Saudita e Rússia, que foi um ingrediente a mais nessa confusão toda do mundo que foi aí instalada depois da emergência aí do coronavírus. Então hoje o mercado voltou a se comportar de forma muito parecida como tinha se comportado na segunda-feira. Dólar disparando, bolsa caindo muito. Na segunda-feira foi a maior queda em 22 anos, 12,17% de queda da Bovespa. E aí muito puxada aí pela Petrobras, né, a estatal brasileira de petróleo, que tende a ser muito afetada por essa queda dos preços do petróleo. Isso que eu falei foi feito no mercado financeiro. Como é que atua o coronavírus na vida real, na economia real, digamos assim? Bom, vários bancos, consultorias, departamentos econômicos já vinham revisando para baixo as projeções para o PIB brasileiro. A gente lembra que o PIB brasileiro no ano passado já foi muito fraco, crescimento de apenas 1,1%, menor que o dos 2 anos anteriores, que já tinham sido muito fracos também. Então, o PIB já começou o ano já num ritmo um pouco mais devagar do que se esperava, né? A herança aí desse resultado do ano passado. Com o coronavírus, as restrições de movimentação que ele provoca pelo mundo, a forte desaceleração da economia chinesa, que é a origem desse vírus, do novo coronavírus, já começa a haver aí um impacto sobre a economia brasileira, por isso existem essas revisões para baixo na projeção do PIB. O mercado já vinha revisando para baixo e hoje foi a vez do governo federal, do governo de Jair Bolsonaro e do ministro da Economia, Paulo Guedes, revisar a sua projeção para baixo. O governo, no geral, estava esperando um crescimento mais alto do que o mercado. Anteriormente, ele projetava uma alta para o PIB de 2,4% para este ano. Nesta manhã, essa projeção foi revisada para baixo para 2,1% de crescimento do PIB. É uma projeção mais otimista do que a do setor privado, que já vinha revisado para baixo antes, para patamares menores essas projeções. Eu vou dar alguns exemplos. O Boletim Focus do Banco Central, que houve aí mais de 100 instituições financeiras pelo país, em média, essas instituições, de uma semana para outra, muito rápido, baixaram a projeção delas de 2,17% de crescimento para 1,99% de crescimento do PIB nesse ano. Foi uma revisão bastante forte de uma semana para outra, considerando-se que é uma média de várias instituições. Olhando para algumas instituições específicas, o banco Goldman Sachs está com uma previsão de crescimento de 1,5%, a MB Associados, uma grande consultoria aqui brasileira, previsão de 1,7%, podendo revisar para 1,5%, um pouco mais abaixo. O Bradesco, no fim da tarde de ontem,
esperava 2,5%, baixou para 2% de crescimento do PIB, e essa é a mesma projeção do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, que está projetando aí 2%, possivelmente vai reduzir, em se confirmando aí a extensão, a quantidade de casos do coronavírus, a disseminação dele aqui pelo Brasil. Essa projeção do governo tem tudo a ver com o coronavírus, porque ele próprio explicou lá no documento o que levou a baixar de 2,4% para 2,1% a projeção. Os cenários são os seguintes. Tem 3 cenários para o coronavírus e seu efeito sobre a economia aqui do Brasil. Cenários do governo federal. O otimista é que o coronavírus retire 0,1 ponto percentual do PIB em relação à projeção anterior. Então, em vez de crescer 2,4%, cresceria 2,3% nesse ano. O pessimista é uma queda mais forte de 0,5 ponto percentual. E aí, o cenário escolhido pelo governo, o que ele diz como mais provável, é o de uma queda no PIB, uma perda de desempenho do PIB de 0,3 ponto, por isso que recuou aí de 2,4% para 2,1%. Então, muito embora o presidente Jair Bolsonaro, de certa forma, tenha desdenhado o próprio noticiário sobre o coronavírus, os seus impactos sobre a economia, a gente sabe que a doença ela não é uma doença tão grave quanto parece. O problema principal é o que a doença provoca em termos de restrições ao fluxo de pessoas, que por sua vez levam a uma queda nos transportes, da aviação, por exemplo, queda em eventos, queda em exportações, tem uma série de efeitos econômicos. Se as pessoas ficam em casa isoladas, ou às vezes um país inteiro isolado praticamente, como está acontecendo na Itália, isso tem um efeito econômico muito importante. Na economia, um dia sem trabalhar já tem efeito. Quanto mais uma população inteira sem trabalhar, ficando em casa, ou com limitações muito severas aí no seu deslocamento, no seu trabalho. Por isso que, embora a doença em si não seja tão grave, o combate à doença tem esses efeitos. Então, embora o presidente Jair Bolsonaro tenha desdenhado um pouco da questão do coronavírus e o próprio Paulo Guedes tenha se declarado muito tranquilo em relação a isso, o fato é que a projeção oficial do governo caiu. O governo listou 5 formas, de contato, aliás, de contágio, melhor dizendo, de como o coronavírus pode contagiar a economia brasileira. Eu vou citar essas 5 formas aqui que o governo elencou. Primeira, redução das exportações. Com a China, o principal parceiro comercial brasileiro, desacelerando fortemente, já era esperado, esse era um dos primeiros efeitos esperados, o Brasil exportar menos, que acaba sendo negativo para o PIB. Então esse é o primeiro efeito, e aí queda de exportação não só para a China, mas para o mundo inteiro. Vários países estão sendo afetados, então todos esses países tendem a comprar menos. Segunda forma de contágio do coronavírus na economia listada aí pelo governo federal, queda no preço de commodities e piora nos termos de troca. A queda no preço das commodities é um efeito natural da queda na demanda por esses produtos como petróleo, minério de ferro, soja, etc. Então, além de o Brasil vender menos, tende a vender por preços mais baixos. E a piora nos termos de troca é o seguinte: os produtos que o governo, o país, o Brasil exporta, vão ficar mais baratos, ele vai faturar menos. E os que ele importa vão ficar mais caros. Então, é um duplo prejuízo, digamos assim, essa piora nos termos de troca. O terceiro fator, o terceiro canal de transmissão, interrupção da cadeia produtiva de alguns setores, porque quem depende, por exemplo, de componentes chineses já está paralisando as atividades, porque esses componentes não estão sendo produzidos ou não estão sendo transportados e não chegam até aqui no Brasil. A gente já viu isso ocorrer há algumas semanas, inclusive, com a produção, por exemplo, de telefones celulares, que dependem muito de componentes vindos da China. O quarto fator, queda nos preços de ativos e piora das condições financeiras. Quer dizer, é a queda da bolsa que a gente está vendo, e piora na condição financeira é talvez um acesso mais difícil a crédito. Se tem gente que está ficando endividada, está quebrando por causa da alta do dólar, por exemplo, os bancos tendem a ficar mais severos, mais seletivos na hora de conceder empréstimos. E o quinto efeito, aí esse muito conhecido das pessoas, pode se tornar conhecido aqui no Brasil também, lá fora já ocorre em alguns lugares, é a redução no fluxo de pessoas e mercadorias. Podem haver comportamentos de precaução das próprias pessoas, de evitar, por exemplo, certos ambientes, e assim elas gastam menos quando saem de casa, por exemplo, mas também algumas medidas determinadas por governos ou empresas, como a diminuição de viagens, a redução na jornada de trabalho e a adoção de medidas como o home office,
que é o trabalho em casa. Então, a gente nota aí uma série de efeitos. Então, o PIB brasileiro deve sim sentir os efeitos do coronavírus, por mais que não seja uma doença extremamente grave. Então, nós vamos continuar acompanhando toda essa questão do PIB. O governo ainda pode ser considerado otimista em sua previsão do PIB, né? É difícil entender de onde virá um crescimento da ordem de 2%, que o governo federal espera. No ano passado já foi fraco, e os elementos que poderiam fazer o PIB crescer, eles estão se enfraquecendo. E no ano passado, a gente vai lembrar, não tinha nem coronavírus e não tinha guerra de preços de petróleo prejudicando a Petrobras e todos os investimentos que são muito grandes que ela faz no país. Então, quer dizer, se no ano passado, não tendo esses elementos, já tivemos um crescimento baixo, é difícil esperar um crescimento tão melhor assim nesse ano, pelo menos neste momento, mas claro, nós vamos acompanhar os desdobramentos disso ao longo do tempo. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.